Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Deus falando ao seu coração, falando ao meu coração. Aqui é o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para prestar culto a este Deus. A Igreja Batista Videira convida você a vir conosco, buscarmos ao Senhor Jesus juntos. Vem com a gente! Você gosta de formiga? Tem formiga aí na sua casa, no seu apartamento? Aqui até que não tem muita formiga não. Bom, mas tem uma uvinha lá da nossa igreja, a gente chama uma videira, então as crianças são as uvinhas, né? Então ela mandou um vídeo louvando a Deus. E esse louvor fala de formiguinha, é a Lívia. Vocês vão, quem não conhece a Lívia vai conhecer agora. E as demais crianças da igreja, querendo louvar a Deus, manda seu vídeo aí para o pastor que a gente coloca aqui, essa alegria. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, tá bom? Vamos ouvir a Lívia, a formiguinha, vamos ver. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando preguiçoso. Ah, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando preguiçoso. Deus não quer preguiça em sua obra. Deus não quer preguiça em sua obra. Deus não quer preguiça em sua obra. Por preguiçoso já tem de sobra. É a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Temos homens que foram usados por Deus para escrever este livro. Temos segurança de que ela é a palavra de Deus, até porque o próprio Jesus usou, leu, meditou, pregou a Bíblia como uma forma de nos dizer que esta é a palavra de Deus. A Bíblia ela é dividida em duas partes. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros de Gênesis a Malaquias, escritos antes do advento de Cristo, ou seja, antes do Natal, antes de Cristo vir a esse mundo. O Novo Testamento são livros escritos a partir do ministério, do nascimento de Jesus, e eles vão até o Apocalipse, de Mateus até Apocalipse. Sendo assim, como Jesus Cristo dividiu a história humana em antes e depois dele, por isso nós estamos no ano 2020 depois de Cristo, a Bíblia também é dividida em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, Antigo Testamento. Depois de Cristo, ou a partir de Cristo, o Novo Testamento. Nos livros do Antigo Testamento, nós temos o livro de Crônicas. Na verdade, dois livros de Crônicas, Primeira e Segunda Crônicas. Nos escritos hebraicos, esses dois livros contavam apenas um, eram um mesmo livro. Entretanto, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando surgiu a Septuaginta, em grego, foi então pela primeira vez dividido em Primeira e Segunda Crônicas. E já lá para os idos de 400 depois de Cristo, quando foi editada a Vulgata Latina, ou seja, a palavra na língua latina, já no âmbito do Império Romano, nós temos então Jerônimo, que pela primeira vez utilizou o termo crônicas. E isso vem até hoje. Assim, nós temos Primeira e Segunda Crônicas, esses dois livros do Antigo Testamento. O que esses dois livros fazem? Basicamente, eles detalham, realmente são crônicas da história de Israel. São eventos que você encontrará também nos livros de Samuel e Primeira e Segunda Reis, e você verá em crônicas detalhes, muitas vezes que não estavam relatados nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis,
estão no livro das Crônicas. Assim sendo, nós temos hoje a possibilidade de entender, de conhecer muitos detalhes que ocorreram no desenvolvimento de Israel como nação, e isso, no caso de Crônicas, nós vamos ver esse desenrolar tanto em primeira quanto em segunda Crônicas. São livros bastante interessantes, históricos e que nos ensinam muitas coisas. Nesta ocasião, nós estaremos refletindo a respeito do seguinte tema: em meio às batalhas da vida. Nós vamos ler uma batalha que foi narrada aqui no livro de Crônicas e extrairemos lições para nossas vidas a partir deste escrito bíblico, ok? Vem comigo, Deus vai falar conosco. Meus queridos irmãos, amigos, nós temos um momento tão difícil que estamos enfrentando já há mais de 70 dias. Nós estamos atravessando uma pandemia, isolamento social, problemas políticos, problemas na área de saúde, problemas na área da economia, o desemprego está crescendo a cada dia. São momentos dos mais difíceis que nós estamos enfrentando. Nós, povo de Deus, temos um Deus que cuida da gente. Nós não somos ovelhas sem pastor, pelo contrário, temos um pastor. E esse pastor não nos deixa faltar nada, principalmente, ele não nos deixa sozinhos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, diz o salmista Davi, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. É muito importante saber que Deus está conosco, mas também é muito importante que nós estejamos com Ele. Sendo assim, nesse momento, a minha esposa, Aline, estará nos dirigindo numa oração diante do Altíssimo, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelo nosso país. Nós vamos orar agora e eu convido você a nos acompanhar nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Reconhecemos que é uma dádiva do Senhor, cada dia que nós amanhecemos com saúde e podemos contemplar a natureza, tudo que o Senhor fez de tão lindo, de tão perfeito, Senhor. Te agradecemos por nossa saúde, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as necessidades de seus filhos, o Senhor tem nos guardado, nos protegido de coisas que nem mesmo nós sabemos, ó Deus, mas nós te agradecemos e reconhecemos a Tua mão sobre nós, acompanhando a cada um dos Teus filhos nesse momento tão difícil. O Senhor é um Deus conosco, nós não estamos sozinhos e podemos sentir a Sua proteção, a Sua presença mesmo em meio às tempestades. E isso é muito bom, Senhor, porque nós temos uma paz que não depende das circunstâncias, porque a nossa paz vem de Ti. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa abreviar esses dias difíceis, os quais nós temos aprendido, com os quais nós temos aprendido muito, Senhor, muito mesmo. Mas temos visto pessoas sofrendo e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abreviar esses dias, que possamos logo voltar à normalidade, Senhor, no sentido de podermos trabalhar, sair sem ter temor ou tantos cuidados assim como em meio a essa pandemia, Senhor. Te pedimos também pelos nossos governantes, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, ó Deus, e que o Senhor levante ali ou continue levantando pessoas de caráter, pessoas que tenham temor de Ti, Senhor, Amém, para que Senhor. possam conduzir o nosso país de forma digna, justa, realmente para todos, visando realmente o bem da nação, ó Deus. Nós sabemos que apesar de o Senhor usar homens, nós sabemos que nós dependemos realmente de Ti, Senhor. Então é de Ti
que vem a nossa esperança, de Ti que vem a nossa segurança, Senhor. Senhor, também te peço pelo pastor nesse momento que irá ministrar a Tua palavra, Deus, que possa encontrar um lugar muito especial em nossos corações, que possamos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Bíblia, que é a Sua palavra, Deus. Amém. E que possamos, ó Deus, ser transformados por essa palavra tão abençoadora, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Amém. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Vamos agora à palavra de Deus. Meu querido amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, quando nós estudamos a palavra de Deus, por vezes, no Antigo Testamento, muitas pessoas têm muita dificuldade de entender. O Antigo Testamento fala de Deus levando Israel a vitórias, a batalhas mesmo. Eles conquistaram Canaã e ali tinha povos, que muitos nômades, outros nem tanto, mas que habitavam aquela região. E Deus instruía Israel para que conquistassem aquela terra que ele lhes prometera e que assim, através de batalhas, de conquistas, Israel foi, no decorrer da sua história, conquistando aquela terra. Até hoje existem batalhas por aqueles lados, mas eu me refiro especificamente aqui ao ponto da palavra de Deus. Por que que Deus, ele sendo um Deus de amor, enviou o seu povo, Israel, o povo escolhido de Deus, para que dele viesse o Messias, Jesus Cristo? Por que que ele escolheu esse povo para invadir aquela parte do mundo, Canaã, e conquistá-la com tantas batalhas? É importante que se diga o seguinte: Deus é amor, mas ele também é Deus. Não esqueçamos disso. O humanismo nos leva, sem que percebamos muitas vezes, a nos colocarmos como centro. Coloca o homem como centro da existência, centro de todas as coisas. A Bíblia não fala assim. A Bíblia, ela não produziu o humanismo. O humanismo é uma doutrina do diabo. É uma coisa maligna. A Bíblia coloca com muita clareza que o centro da existência de tudo é Deus, não é a criatura. E não poderia ser diferente. Deus é que manda. Nunca esqueça disso. Pessoas hoje estão condenadas, já estão lá no inferno porque esqueceram disso. Não esqueça disso. Deus é amor, louvado seja o seu nome. Mas a Bíblia ensina claramente que este Deus que é amor, ele também é um Deus que é juiz, que é justiça. Ele tem o seu próprio juízo. E quando as pessoas, as criaturas, saem dessa linha, ele sim disciplina, corrige e, como diz a Bíblia, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas a mesma Bíblia também diz que a maioria das pessoas optarão pelo caminho largo e vão para a condenação eterna, vão para o inferno, como disse Jesus, sofrimento eterno. Voltando a Canaã, os povos que habitavam Canaã eram povos idólatras, povos que eram rebeldes a Deus, politeístas, tinham diversos ídolos, praticavam sacrifícios humanos e por aí vai. Muitos erros e não tinham sequer nenhum tipo de quebrantamento diante de Deus. Deus, ele pega o seu povo Israel para conquistar Canaã e assim Israel tornou-se juízo de Deus diante daqueles povos. Hoje nós veremos uma das tantas batalhas que ocorreram naquela região envolvendo os filhos de Deus que estavam seguindo as orientações de Deus para a conquista daquele território prometido ao povo de Deus.
Abra lá a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 5. Nós leremos dos versículos 18 até o versículo 20 deste texto. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 5, versos 18 em diante, a palavra de Deus diz assim: Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíram à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles e os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Eu gostaria que você gravasse bem esse texto. 1 Crônicas, capítulo 5, versos 18 a 20. O tema da nossa reflexão nessa ocasião, em meio às batalhas da vida. Esse texto nos fala de uma batalha, e nós estamos também atravessando uma batalha, a batalha contra a pandemia do Covid-19, mas não somente essa. As batalhas que enfrentamos na vida, batalhas na área da saúde, batalhas familiares, batalhas financeiras, batalhas dos mais diversos, nas mais diversas áreas da nossa vida. A nossa vida é uma série de batalhas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Leia-se, batalhas, lutas, dificuldades. Mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, nesse texto nós vemos algo muito interessante. O verso 20 diz assim: durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Veja o que a Bíblia diz: Deus os atendeu porque confiaram nele. Que bênção, que tesouro, que ensino incrível este da palavra de Deus. Primeiramente, nas batalhas da vida, em meio às batalhas da vida, nós precisamos de fazer uma coisa. A primeira delas, lembre-se que batalhas podem ocorrer em diversas áreas da vida. Existem pessoas que em meio às batalhas da vida ficam: mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu não sei por que estou passando isso ou aquilo. Meu amigo, minha amiga, esse mundo jaz no maligno. A Bíblia ensina, Jesus ensina, que aqui nós teremos luta atrás de luta. Nós choramos, derramamos lágrimas, pedimos a Deus: Senhor, me ajuda, seca essa lágrima e me dê vitória diante dessa batalha. E por vezes Deus aprove a Deus nos dar, aprove a Deus nos dar a vitória, e nós louvamos ao Senhor. Louvado seja o Senhor, que vitória maravilhosa, bênção de Deus, obrigado, Senhor. Sabe o que acontece em seguida a isso? Logo vem uma outra batalha. E nós choramos, e nós sangramos, e nós apanhamos, e nós caímos, e levantamos, e clamamos. E Deus nos dá a vitória, e nós louvamos a Deus. E sabe o que acontece depois? Vem outra, e outra, e outra batalha. A nossa vida aqui, meu amigo, meu amigo, é repleta de batalhas. A pergunta não é: será que eu terei batalhas a enfrentar na minha vida, além das que eu já enfrentei? Claro que terei. A pergunta não é essa pergunta é desnecessária. A questão é: qual deve ser a minha postura em meio às batalhas da vida? Em meio às batalhas da vida, além de se lembrar que as batalhas ocorrem em diversas áreas da nossa vida, temos que nos lembrar que existem batalhas a serem evitadas. Por outro lado, existem batalhas inevitáveis. Tem batalhas que você pode e deve evitar. A Bíblia nos orienta
enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Procure a paz, procure viver uma vida sem intrigas, siga no seu caminho. Entretanto, existem batalhas inevitáveis. Todo seguidor de Cristo tem inimigos. Jesus teve muitos inimigos, tem inimigos até hoje. Tem artistas que debocham de Deus, fazem filmes, programas debochando de Deus. Tem artistas que se especializaram em colocar Cristo como homossexual. Deus condena essa prática, mas pessoas que debocham de Deus, debocham da Bíblia. Existem batalhas que nós devemos ter bastante prudência em não entrar, mas outras são inevitáveis. O crente não pode correr de batalha. Existem batalhas que são vindas de Deus. Deus nos coloca ali para lutar, sim. Toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela já ganha de presente um grande inimigo, Satanás, o diabo e todas as suas legiões demoníacas. Contra eles temos que lutar. Sim, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os crentes são pessoas de lutas. Existem aquelas que devemos evitar, mas existem batalhas inevitáveis. Uma das batalhas inevitáveis, por exemplo, a doença. De repente você tem uma enfermidade e como fazer? Não é uma opção sua, não é mesmo? Você precisa lutar contra isso, pedir a Deus ajuda nessa batalha e tantas outras coisas que surgem em nossa vida, por vezes uma demissão, por vezes problemas financeiros e tantas coisas. Devemos então lembrar que existem batalhas que devemos e podemos evitar e outras que são inevitáveis. Além disso, em meio às batalhas da vida, lembre-se que você precisa lutar e jamais se entregar. Não se entregue, não se entregue. Eu me lembro de um grande servo de Deus, se bem que para ser grande servo de Deus ou servo de Deus não pode ser grande, tem que ser pequeno, não é mesmo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Portanto, eu me lembro de um servo de Deus que orou durante muitos anos, mais de 20 anos, pela conversão de um grande amigo que resistia a Jesus. Esse servo de Deus morreu e o seu amigo não se converteu a Jesus, não se entregou a Jesus. Porém, no dia do enterro deste servo de Deus, esse seu amigo foi ali, ouviu a palavra de Deus e naquele dia ele entregou-se a Jesus. Existem mães que oram por anos a fios pela conversão de seus filhos, por problemas. Não desista das suas, a menos que Deus diga para você: chega, chega. Aí então são outras coisas. Agora, do contrário, lute. Se você está passando por uma dificuldade, não desista, lute. Ninguém ganha uma batalha se não lutar. Além disso, em meio às batalhas da vida, lembre-se de clamar a Deus. Clame a Deus. Peça ajuda a Deus. Coloque a sua batalha nas mãos de Deus. Não pense, não se iluda que você mesmo é que vai ganhar essa batalha com suas forças. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Eu vou ler novamente 1 Crônicas 5:20. Durante a batalha clamaram a Deus. Esse texto, ele nos fala que os filhos de Ruben, os gaditas e também meia tribo de Manassés eram homens valentes que traziam escudo, espada, faziam arcos, eram homens bons de guerra. Entretanto, veja o que a palavra diz: durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando-os a Garenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram. Ou seja, por mais fortes que fossem esses guerreiros, no meio da batalha eles clamaram a Deus. É Deus que nos dá a vitória.
clamor a Deus: Senhor, me ajude, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Clame a Deus. Não entre em desespero. A questão não é desesperar-se, a questão é clamar a Deus, orar, pedir a Deus de coração que Ele o salve nesta hora, que Ele lhe dê vitória em meio a esta batalha que você está atravessando. Talvez esta batalha exista porque Deus permitiu, a fim de te dar a oportunidade de se aproximar dEle. Clame a Deus, clame a Deus. Em meio às batalhas da vida, lembre-se de que apenas a ajuda de Deus é que nos leva à vitória. Como diz o texto, eles clamaram a Deus, Deus os atendeu porque confiaram nele. Foi Deus que atendeu, Deus que dá a vitória. A vitória vem do Senhor. Ela não vem das nossas mãos, vem das mãos de Deus. Finalmente, em meio às batalhas da vida, lembre-se que Deus honra a nossa fé. Deus os atendeu porque confiaram nele, diz a Bíblia. Confie em Deus. Deus honra a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie nele. Clame ao Senhor. Deus haverá de vir em seu socorro. Ninguém ama mais você do que Deus. Ninguém se importa mais com você do que Deus. Ele quer ajudar você. Eu vou ler mais uma vez este texto, 1 Crônicas 5:20, na esperança de que ele fique bem gravado aí na sua mente. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Deus abençoe a palavra dele na sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus sabe. Ele sabe por que ele te levou a assistir esse vídeo, a vir aqui no canal da Videira, a estar conosco. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra seja usada pelo Espírito Santo de Deus para abrir seus olhos e conseguir enxergar assim aquilo que Deus tem para te mostrar nesta hora da sua vida. 1 Crônicas 5:20. Deus te abençoe.
Meu irmão, minha irmã, bom ter você aqui no canal da Videira. Eu vou pedir para você deixar o seu like aí, inscrever-se no nosso canal, divulgar nosso canal, compartilhá-lo aí com suas redes sociais. Nos ajude através desse canal para que possamos espalhar a palavra de Deus mundo afora. Conto com você. Dê o seu like, inscreva-se, compartilhe. Deus abençoe e obrigado pela ajuda.